A segunda característica presente em redes sociais é a da simplicidade. Isso é muito interessante porque o que a gente vê em redes sociais são padrões muito complexos, né? Se a gente olha para a rede de colaboração científica, né, para a rede do Facebook, você vê uma rede com padrões muito complexos de formação, de evolução, né? Mas esses padrões, eles são geralmente gerados por mecanismos muito simples. Então vamos lá. Esse cara aqui, John Conway, em 1970, ele propôs um jogo que ele chama de The Game of Life, que explica muita coisa. O que é isso? É uma regra muito simples que ele propôs, tá? Que vai gerar padrões muito complexos. Padrões tão complexos como a evolução do ser humano no planeta Terra. Tá? Vamos ver como esse Game of Life funciona. Considera que, né, eu estou aqui e eu tenho um conjunto de vizinhos. Tá? E aí eu tenho um estado, né, todas as pessoas têm um estado que está ativado ou desativado. Né? Vamos pensar que o ativado, por exemplo, eu gosto de usar boné. Né? Eu gosto de usar boné ou eu não gosto de usar boné. Tá? Então, por exemplo, eu sei que meus vizinhos aqui, eu tenho 3 vizinhos que gostam de usar boné. Eu estou olhando para meus vizinhos, está todo mundo usando boné. Então, o que eu vou fazer? Né? Eu vou usar boné também, por exemplo. Tá? Então, é mais ou menos isso que vai acontecer. Que regras que são essas? É uma regra só, muito simples. Que é o seguinte, se eu estiver desligado, se eu não estiver usando boné, eu torno-me vivo, né? Eu passo a usar boné, se exatamente 3 vizinhos estiverem ligados ou estiverem usando bonés. Se eu estiver ligado, se eu estiver usando boné, eu vou continuar usando boné, continuar ligado, se 2 ou 3 vizinhos meus estiverem ligados. Então, se tem 3 ou 2 ali, eu estou tranquilo, tá? Eu não estou me sentindo desconfortável. Agora, se passou para um só usando boné, opa, já não estou gostando. Tá? Se está todo mundo usando boné, isso aí já é demodê já, está todo mundo usando, não quero usar isso aí não. Tá? Então vamos ver aqui por um exemplo. Então tá aqui sou eu, né, com meus 3 vizinhos usando boné. Então eu vou lá e uso boné também. Aí eu tenho esse vizinho aqui, que como eu estou usando boné, agora ele vai usar boné também. Então ele passa a usar boné. Só que agora tem muita gente usando boné e eu já não gosto disso mais. Né? Então eu deixo de usar boné. Eu deixei de usar boné. Né? O vizinho 2 agora, nesse caso, parou de usar boné também, né? E aí eu já posso usar boné, porque já não é tanta gente que está usando boné, tá? Então esse que é o jogo que a gente chama de Game of Life, ou simplesmente Life, tá? Por que ele é importante? Mais uma vez, porque ele é um mecanismo muito simples que ele vai dar origem a padrões muito complexos. Esse aqui, por exemplo, é um padrão que ele cria que é extremamente simples, nesse caso. Então, por exemplo, se eu tenho aqui meu grid, né, com essas pessoas aqui, cada quadrado é uma pessoa. E essas 3 estão ligadas, estão usando boné. Né? Então, aí o que vai acontecer? Essa pessoa aqui, ó, os números indicam o número de vizinhos que estão usando boné. Então, essa pessoa tem um vizinho usando boné, aqui eu tenho um vizinho usando boné, aqui eu tenho 2 vizinhos usando boné, 3 usando boné. Né? Então, quem está ligado, para continuar ligado, tem que ter 2 ou 3 vizinhos usando boné. Então, só o do meio aqui vai continuar ligado na próxima rodada. Né? Enquanto isso, esses 2 aqui que estavam desligados, né, como tem exatamente 3 ligados, então ele pode usar boné agora. Então, ele vai querer usar boné. Então, o padrão vai mudar desse daqui para esse daqui. Né? E olha que interessante. Né? Agora eu tenho essas 3 pessoas usando boné, né? E quem está ativo, para continuar usando boné, tem que ter 2 ou 3 vizinhos. Esse aqui tem 2, então ele continua usando boné. Esses aqui já não usam boné mais, que tem um só. Em compensação, quem está desligado tem que ter 3 vizinhos. Então esses 2 têm 3, então eles vão passar a usar boné. Então o que vai acontecer? Isso aqui. Né? Aí daqui vai passar para isso aqui. Então fica infinitamente assim. Tá? Esse é um padrão complexo, um padrão simples, na verdade, a partir desse jogo da vida, né, do Game of Life. Aí eu tenho diversos outros padrões interessantes, tá? Que eu vou mostrar alguns um pouco interessantes e uns muito interessantes para vocês rapidamente aqui.
tá? Vamos ver aqui. Aí eu recomendo, gente, quem tem interesse, baixar esse software chamado NetLogo, que ele tem vários modelos para vocês visualizarem, tanto de redes, né, de aplicações sociais, tá? Então vamos abrir esse aqui, ó. Aliás, File. Aí eu tenho aqui de Social Science, não, Computer Science, Cellular Automata. Eu tenho Life, que é o Game of Life. Beleza. Então vamos lá. Então um padrão que eu tenho aqui, que é o que chama de beacon, né? Nesse formato aqui. Vamos ver o que acontece lá com o beacon. Então vou desenhar o beacon aqui. Draw cells. 1, 2, 3. Nossa. Isso é um pouco maior, né? Beleza. Opa, não é. Parabéns, Pedro. Calma aí. Então tá aqui o beacon, ó. O que vai acontecer com o beacon? Né? Se eu começo a ativar isso aqui, então vamos lá, vamos dar um go once. O que vai acontecer? Né? Vai virar isso aqui. Se eu continuar de novo, ele vai passar para isso aqui. Isso aqui, isso aqui. Então, se o tempo continuar, é isso aí que vai virar o beacon. Né? Fica dois come-come, um olhando para o outro. Né? Então, vamos lá. Vamos ver um pouquinho mais, células um pouquinho mais interessantes. Vamos olhar isso aqui, ó. Esse padrão aqui, que é o Figure 8. Né? Figure 8. Vamos ver. Né? Não vou desenhar todos, não, só quero os mais interessantes. Então, esse aqui, ó, é um beacon um pouco maior, né? Oi? Mas a regra, ela não funciona no início, não? Porque, por exemplo, esse Figure 8, que está no meio dele, já tem mais de 3 vizinhos, já não era para ele começar a apagar? Não, pois é, olha só, né? Então, vamos lá. O Figure 8, vamos voltar para cá, né? Antes de continuar. O Figure 8 é um estado inicial. Então, um estado inicial do meu mundo é esse aqui, é um Figure 8, tá? Aí, o que vai acontecer se o estado inicial for um Figure 8? Né? Aí eu vou olhar aqui, ó, esse cara aqui, ó, né? Ele tem quantos vizinhos ligados? Ele tem 3 vizinhos ligados. Então, esse cara aqui vai ligar, tá? Aí eu vou fazer isso para todas as células, aí vai mudar. Tá? Mas o importante é o estado inicial. Se eu começo minha vida com isso aqui, o que ela vai gerar? Né? Então, vamos ver o que o Figure 8 gera se a vida começar com o Figure 8. Né? Então, vamos lá. Eu vou uma vez. Olha lá, vai mudar para isso aqui. Segunda vez vai mudar para isso aqui. Terceira vez vai mudar para isso aqui. Quarta vez isso aqui. Quinta vez. Sexta vez. Opa. Sétima, 8. E volta para o Figure 8. Tá? Então, ele fica num ciclo, né? Por isso que é Figure 8, porque são 8 estados até voltar no estado inicial. Tá? Então, é um padrão um pouco mais complexo e de interessante é que ele faz uma mudança e volta para um estado inicial. Agora, vamos olhar realmente um mais interessante aqui, ó, que explica a origem da vida, inclusive. Vocês prestem atenção. Então, vamos lá. Que é justamente, esse aqui nem explica a origem da vida, não, mas é interessante, que é o glider. Né? Esse aqui explica mais ou menos a origem da vida, mais ou menos. Tá? Então, vamos lá. O que é o glider? Se eu tenho, né, no Game of Life uma estrutura assim, né, o que vai acontecer ao longo do tempo com ela? Aí, ó, é um bichinho que anda. Tá? Esse é o que chama de glider. Vamos lá. Agora, realmente um pouco mais interessante, que é esse realmente o que dá origem para a vida, que é o F-pimento. Tá? É uma estrutura muito simples, né, que são 3 quadradinhos aqui. Tem um aqui. Deixa eu ver. Isso. É um aqui. E um aqui. Beleza. Se eu começo, né? Se meu universo está vazio e eu consigo colocar no meu universo um F-pimento, que é isso daqui, o que vai acontecer? Né? Olha lá, o que acontece? Né? Então as coisas vão começando a se multiplicar e o mais interessante é que o F-pimento ele é capaz de gerar essas estruturas. Olha o que ele gerou aqui, ó. Gerou um glider.
né, gerou um outro glider. Ele gera essas coisas aqui também, né, esses quadrados, geram outras estruturas fixas, gerou um outro glider, e no meio disso aqui, ó, tem um F-pimento também. Então o F-pimento ele se reproduz, né, ele gera outros F-pimentos que vão gerando vida, né, daí o nome, né, Game of Life. Você colocou um padrão, uma regra muito simples, uma estrutura inicial muito simples, e aí, né, com essa regra matemática, esse estado inicial, você gerou um cenário totalmente complexo, né? Muito complexo, difícil de você, né, até analisar. Né? Aqui, ó, tem essas estruturas aqui e assim por diante. Tá? Então, beleza. Então, Então é isso aí. Isso aí, então, é o Game of Life. Porque vem muito desse comentário, né, dessa expressão, it from bit. Ou seja, eu consigo gerar um padrão muito complexo a partir de um bit, né, que é um sim ou não de uma regra simples, de ligado ou não ligado, tá, ou desligado. Tá? Então, essa é a ideia. Isso aí a gente vai ver em redes complexas. Eu vou ter alguns slides mostrando, né, como você pode gerar padrões complexos, né, que padrões complexos são gerados a partir de quais mecanismos simples em redes sociais. Então, por fim, né, a última característica é a homofilia, tá? Que basicamente tem essas duas características aqui, que é a atração social e a influência social. O que é a atração social? Em redes sociais, né, você tem, né, uma regra, uma tendência que é pessoas similares, elas tendem a interagirem. Então, se eu sou similar a uma outra pessoa, é natural que a gente, em algum ponto da nossa existência, a gente vá se encontrar e interagir. Né? E pessoas que interagem muito, né? Então eu tenho um vizinho que é amigo meu, né? A gente conversa muito. Naturalmente, ele vai me influenciar, eu vou influenciar ele. Tá? Isso aí acontece muito com casal, né? Tem muito casal que às vezes eram pessoas totalmente diferentes, depois de 2 anos viram um ser só, né? Isso realmente acontece. E aí, uma pergunta. Esse tipo de, né, uma pergunta e mais uma constatação, esse tipo de característica, ele gera segregação? Vamos ver aqui, esse aqui é um mapa de Nova York, colorido de acordo com a etnia. Então, eu tenho aqui em vermelho, todas as áreas aqui de Nova York são em vermelho, eu tenho a maioria de brancos, pessoas brancas. Tá? Em azul, a maioria de negros, né? Em amarelo, nesse laranja aqui, a maioria de latinos, em verde, a maioria de asiáticos, que não dá para ver direito aqui muito não, tá mais aqui. Tá? Olhando para esse mapa, o que eu vejo? Eu vejo segregação racial. Eu vejo que em Nova York você tem regiões, né, que são características por brancos, outras por negros, outras por asiáticos, outras por latinos. E segregação. O que isso significa? Que as pessoas são racistas, que elas não gostam de viver com pessoas diferentes delas, né? Vamos ver se isso é verdade, tá? Vamos ver se isso é verdade. Tem um modelo, tá? Aí voltando para a simplicidade, tem um modelo muito simples para explicar, né, migração de pessoas. Vamos ver, esse modelo Should I Stay or Should I Go do Schelling. Eu tenho aqui, então eu sou eu aqui e tenho meus vizinhos, igualzinho lá no Game of Life. O que vai acontecer? Eu posso continuar morando aqui nessa casa ou eu posso mudar para outra casa caso eu queira. E o que vai ditar se eu vou mudar ou não vou? Se X, é uma regra só. Se X%, por exemplo, 30% dos meus vizinhos forem iguais a mim, eu vou ficar. Então, tem 30% de pessoas, tem 10 vizinhos. Se 3 ali são parecidos comigo, eu vou ficar. Caso contrário, eu vou procurar uma vizinhança nova. Então, esse que é o modelo. Tá? 30% igual eu fico, né? Se tem, né? Se até 30% for igual para 50%, 80%, 30% for igual, se tiver menos que isso, aí eu vou mudar, eu vou para algum outro lugar. Tá? Vamos ver o que isso vai acontecer para alguns casos. Tá? Isso aí do NetLogo, de novo, a gente consegue ver isso, é mais fácil do que eu mostrar em slide. Vamos lá. Models Library, se não me engano, está aqui em Social Science. Mais fácil eu procurar por aqui.
Segregation. Isso, exatamente. Segregation, ótimo. Então vamos lá, tá aqui. Então eu vou colocar aqui as pessoas no meu mapa, tá? Então tá aqui configuração inicial, né? Vamos supor que passou um avião em cima da cidade, saiu jogando pessoa e todo mundo caiu no lugar lá e vai mudar ou não daquele lugar, tá? Ele olha para o lado, vê os vizinhos e vai ver se vai mudar ou não, tá? Então eu vou colocar, eu quero 30%. Então se até 30%, se no mínimo, né, 30% forem parecidos comigo, vamos pensar no heavy metal e música clássica. Se 30% gostar de heavy metal ali, eu vou continuar lá, né? Se tiver só 20%, por exemplo, eu vou procurar um lugar que o pessoal gosta de heavy metal. Tá? Então vamos lá, vamos ver o que vai acontecer. Né? Então o que vai acontecer? Essas pessoas aqui, ó, então cada pontinho aqui é uma pessoa. Ela vai olhar para o lado e vai ver aqui, ó, esse vermelho, por exemplo, dos 5 vizinhos que ela tem, 2 são vermelhos. Então, no próxima iteração, ele não vai mudar, ele vai continuar lá, porque 2 de 5, 40% são vermelhos, então ele está bem. Tá? Ele está bem. Então, vamos ver o que vai acontecer. Né? Então, está aqui. Ó. Então, se eu mandei as pessoas se movimentarem, olha o que aconteceu. Uai, né? Parece um pouco segregado. Né? Então, está aqui. Ó, tem uma região toda vermelha, né? Uma região toda verde, isso com 30% só. Vamos aumentar um pouquinho. Vamos colocar 35%. Né? Se eu aumento de novo, olha, a segregação aumentou um pouquinho. Vamos colocar 40%. Aumentou ainda mais. Vamos colocar, vou ser bem razoável, vamos colocar 50%. Então, se metade dos meus vizinhos forem iguais a mim, eu estou feliz. Aí, ó, bem, ainda mais segregado. Agora, vamos pensar um cenário em que só tem pessoa racista ou pessoa que só quer pessoas iguais. Né? Eu não quero ninguém diferente de mim, eu quero viver com todo mundo parecido comigo. Então, vou colocar aqui 80%. Então, eu quero 80% dos meus vizinhos parecidos comigo. O que vai acontecer? Não existe esse cenário. Tá? É um cenário que não existe na realidade. Então, você não consegue ter esse tipo de comportamento na sociedade. Tá? Então, o que isso significa? Por que isso é interessante? Olhando novamente, vamos olhar de novo para os mapas. Olha o que os mapas parecem. Né? Então, está aqui Nova York, né? Los Angeles, muito parecido com aqueles mapas que a gente mostrou lá no NetLogo. Né? Nova York, Los Angeles, Houston, Washington, né? E assim por diante. Se você olha de longe, então o que isso significa? Se eu olho de longe, né, de cima, parece que todo mundo é racista. Né? Que todo mundo só quer viver com gente que da mesma raça. Mas se eu olhar mais de perto, né, e entender as motivações que levam as pessoas a mudarem de um lugar para o outro, não é bem assim. Né? Eu quero 30% das pessoas parecidas comigo, eu não quero ser um completo estranho, é isso que eu quero. Né? Então, eu vou procurar um lugar que eu tenho pelo menos 30%. E esse mecanismo simples, que não indica nenhum teor de racismo, né, leva a cenários globais, né, como esse, né, que parece segregação. Tá? Então, para finalizar aqui a homofilia, um caso interessante também, um outro modelo interessante, visto, né, em redes sociais no geral. Aspectos culturais, eles vão influenciar as nossas ações. Então, esse aqui, por exemplo, é um mapa, alguém chegou, né, e pegou um tanto de gente de vários países, de várias culturas, e saiu distribuindo questionário para ele. Você gosta disso? Você gosta daquilo? Você faz isso? Não faz isso? As pessoas foram preenchendo. E aí ele conseguiu, né, mapear os países de acordo com essas características culturais. Então, aqui tem a Europa protestante, tem a Noruega, tem a Alemanha, Dinamarca, né? O Brasil está aqui na América Latina, que tem muito parecido com a Argentina, né? México, Peru, né? A partir disso daí. Aí tem aqui a racionalidade, a tradição, né? Esses países aqui, eles valorizam muito mais a racionalidade do que esses países aqui, que valorizam mais a tradição, né? Por exemplo, os países islâmicos, né? E aqui eu tenho também países que valorizam mais nesse lado aqui a expressão de identidade, eu gosto de moda, não gosto de moda, e aqui os países que não estão nem aí para a moda, eu gosto de vestir o que é confortável para mim. Então você consegue mapear esse tipo de coisa. Então o que é interessante aqui?
né? Pessoas similares vão interagir mais, daquilo que eu falei, né? E pessoas diferentes não vão interagir muito. E quando eu estou interagindo com pessoas similares ou não, estou interagindo, essas pessoas vão ficando cada vez mais parecidas. E isso aí vai gerando fronteiras culturais naturais, né, dentro do mundo. Então vamos pensar aqui esses 4 personagens, tá? E eu vou perguntar para eles, eu fiz algumas perguntas para eles. Então aqui tem o Homer Simpson, tem o Peter Griffin, tem o Batman e tem o Eddard Stark. Aí eu vou perguntar, olha, você mata inimigos? Você tem um inimigo, você vai matar ele? Você quer matar ele? Vou perguntar, você gosta de ler livros? Você gosta de ler? Né? Você é religioso? Você gosta de música clássica? Você gosta de política? São perguntas simples que eu fiz para cada um deles. Aí eles responderam para mim e aí eu consegui ver que o Homer é muito parecido com o Peter Griffin, né? E o Batman, ele de certa forma é parecido aí com o Eddard Stark. Ele tem algumas diferenças, né? Aqui tem uma diferença só, aqui tem uma diferença só, né? Então, se eu boto esses personagens para interagir ao longo do tempo, o que vai acontecer? Por exemplo, o Homer vai conversar com o Peter Griffin, o Batman com o Eddard Stark, e aí eles vão ver, né? O Homer, por exemplo, ele vai convencer o Peter Griffin que vale a pena ir na missa. Vão na missa com sua esposa, tal, vai lá que vai ser legal. Aí o Peter Griffin vira religioso, passa a ir na missa, né? E o Batman a mesma coisa, né? O Batman não é religioso, né? O Eddard Stark então vai lá, tal, vai na missa, legal, importante. Aí o Batman, né? Aliás, aí o Batman convence o Eddard Stark que não vale a pena ir na missa. Então aí um dos dois vão. Então, o que aconteceu aqui? O Batman e o Eddard Stark ficaram mais parecidos, assim como o Homer e o Peter Griffin. No entanto, se o Peter Griffin interagir com o Batman, né, eles vão lá, um olha para o outro, um começa a falar alguma coisa com o outro, o Batman já sai fora, o Peter Griffin também, não tem interação, né, não tem como eles interagir, são tão diferentes, né, que eles não, né, querem interagir com eles. Então, esse tipo de mecanismo, né, ele serviu de influência, de inspiração para esse modelo do Axelrod, que vai tentar explicar justamente como essas fronteiras culturais acontecem, como que a influência e essa migração de valores acontece. Então, por exemplo, né, eu tenho esse cenário aqui com essas pessoas, e aí eu vou começar a simular interações entre essas pessoas. Então, o Batman que vai interagir com o Eddard Stark, o Peter Griffin com o Homer aqui, o Batman vai tentar interagir com o Peter Griffin, mas não vai funcionar, né? E ao longo do tempo, né, igual aqui, por exemplo, o Peter Griffin ficou parecido com o Homer, o Batman parecido com o Eddard Stark, né? E ao longo do tempo, o que vai acontecer? Né? Eu vou ter aqui um conjunto de Eddard Stark, vou ter um conjunto de Homers aqui, né? Vou ter um Batman aqui que está perto de Homer. Então ele não consegue interagir com ninguém, ninguém consegue, né, transpor ele aqui, então fica lá. Né? Então, esse modelo ele fala justamente isso, pessoas similares vão interagir mais, né, e vai ter aquela influência de um mudando o outro. Vamos ver o que isso acontece, né, quando a gente tem um cenário mais amplo. Né? A última vez que eu vou mostrar aqui o NetLogo, vamos lá. Né? Então, vamos pegar aqui um modelo. Então, está aqui o modelo do... Isso aqui não aumenta, não. Então, vamos lá. Aliás, eu vou colocar aqui 6 perguntas, né? Você gosta de religião? Você mata pessoas? Vou colocar 6 perguntas e vou colocar 13 respostas possíveis. Então, eu posso dar 13 respostas possíveis para essas perguntas. Por exemplo, qual é a sua religião? Né? Eu posso ser isso, pode ser aquilo. Então, 13 opções. Né? Então, eu coloquei isso. E aqui estão as pessoas. Né? Cada quadradinho aqui vai ser uma pessoa. Então, aqui, ó, cada quadradinho é uma pessoa e a cor diz quais características que essa pessoa tem ou não tem. Então, por exemplo, essa vermelha aqui é bem diferente da branca, né? Que é diferente da preta e assim por diante. Então, vamos começar a colocar interação entre eles e essa troca de características. Vamos ver o que acontece quando um começa a influenciar um outro e interagir com o outro. Vamos lá. Vou aumentar aqui a velocidade um pouquinho. Vamos lá. Então, um pouquinho ainda mais. Aí está aí. Né? Então, elas estão começando a interagir, elas estão interagindo um com o outro, as pessoas estão mudando, ficando mais próximas do seu vizinho, só que, ao mesmo tempo, o que está acontecendo? Né? Eu tenho aqui essa pessoa aqui, essa sociedade, né, esse país, ele não está sendo influenciado pelos seus vizinhos.
né, ele é tão diferente que não tem interação, né? Então fica aquela ilha lá, né? A mesma coisa aqui, ó, tem uma ilha, né, entre um cinza, entre, né, um branco que está sendo consumido pelo vermelho. Então as pessoas vão influenciando uma a outra, vão mudando, mas ao mesmo tempo tem aquela ilha lá que não é influenciada. Pensem, por exemplo, no caso de Israel, né? Israel está ali no meio do Oriente Médio, no meio de culturas islâmicas completamente diferentes, mas vai continuar sendo aquilo, não tem jeito. Por mais que você vai colocar pessoas islâmicas ali, as culturas são tão diferentes que a ilha branca do Israel vai continuar lá, né? Então é isso. Vamos parar isso aqui. Então, beleza.